Você sabia que aquela fruta deliciosa que você adora pode estar, sem que você perceba, trabalhando contra a saúde do seu coração? É uma verdade difícil de engolir, eu sei, especialmente quando nos dizem a vida inteira que frutas são sempre boas. Mas a realidade é que, à medida que envelhecemos, nosso corpo muda, e a forma como processamos certos alimentos também. Aquilo que era inofensivo aos 20 pode não ser tão benéfico aos 60, ou 70, ou mais. E o pior é que muitos de nós continuamos com os mesmos hábitos, sem perceber o dano silencioso que está sendo feito. Imagine que você está se esforçando para cuidar da sua saúde, talvez caminhando mais, controlando o sal, mas ainda assim sente um certo cansaço, uma falta de vitalidade. Ou talvez seu médico tenha mencionado algo sobre pressão alta, colesterol ou açúcar no sangue. O segredo, meus amigos, pode estar bem debaixo do seu nariz, na sua fruteira. Não se trata de parar de comer frutas completamente, de forma alguma, mas sim de entender quais frutas e como podem estar impactando seu coração sem você saber. Neste vídeo, vamos desvendar esse mistério. Vamos olhar de perto 7 frutas que, acredite ou não, podem estar lentamente prejudicando a saúde do seu coração se consumidas de forma errada ou em excesso. E não se preocupe, eu não vou deixar você na mão sem soluções. Vou te mostrar como fazer escolhas mais inteligentes e ainda desfrutar dos sabores que você ama. Fique comigo até o final, porque tenho algo que vai te surpreender e pode mudar a sua perspectiva sobre a alimentação para sempre. Então, vamos mergulhar de cabeça e começar com a primeira fruta da nossa lista, uma que muitos consideram um verdadeiro tesouro tropical, mas que para o nosso coração pode ser uma faca de 2 gumes: a manga. Ah, a manga! Doce, suculenta, um sabor que nos remete a verões e frescor. Quem não ama uma boa manga madura? O problema não é o sabor delicioso, nem as vitaminas que ela carrega, como a vitamina C e a vitamina A. O desafio com a manga, especialmente para quem já passou dos 60, está na sua concentração de açúcares naturais, a frutose. Uma única manga grande pode ter o equivalente a 3 ou 4 colheres de sopa de açúcar. Pense nisso. Você jamais adicionaria essa quantidade de açúcar ao seu café da manhã, certo? Mas ao comer uma manga inteira, é exatamente isso que acontece, e de forma bem rápida. Quando consumimos uma quantidade tão grande de frutose de uma vez, nosso fígado precisa trabalhar dobrado para metabolizá-la. E se o corpo não precisa dessa energia imediatamente, o que acontece? Esse açúcar extra é convertido em gordura, que pode se acumular no fígado, um problema conhecido como esteatose hepática ou fígado gordo. E o fígado gordo não é apenas um problema do fígado, ele está intimamente ligado à resistência à insulina, ao aumento do colesterol ruim, LDL, e dos triglicerídeos, todos fatores que, com o tempo, são um prato cheio para doenças cardiovasculares. Além disso, picos de açúcar no sangue frequentes podem danificar as paredes dos vasos sanguíneos, tornando-os menos elásticos e mais propensos ao acúmulo de placas, o que leva à aterosclerose, o endurecimento das artérias. Então, como desfrutar da manga sem comprometer o coração? A chave é a moderação e a forma de consumo. Em vez de uma manga inteira de uma vez, que tal uma porção menor, talvez 1/3 de uma manga média? E o mais importante, combine-a com algo que ajude a desacelerar a absorção do açúcar. Castanhas, sementes, iogurte natural sem açúcar, ou até mesmo um pouco de abacate são ótimas opções. As fibras e as gorduras saudáveis desses alimentos agem como um amortecedor, evitando picos bruscos de açúcar no sangue. Pense na manga como um doce natural,
e trate-a com o mesmo respeito, consumindo-a com parcimônia, especialmente se você tem diabetes ou pré-diabetes, ou se está cuidando da pressão arterial e do colesterol. Passando para a segunda fruta, temos a uva. As uvas. Pequenas joias suculentas, tão fáceis de comer uma atrás da outra sem perceber. Elas são cheias de antioxidantes, como o resveratrol, que é super benéfico. Mas, assim como a manga, o perigo reside na quantidade de açúcar e na facilidade de consumo excessivo. Um cacho de uvas pode parecer inofensivo, mas ele contém uma quantidade surpreendente de frutose e glicose. E por serem pequenas, crocantes e saborosas, é muito fácil comer um cacho inteiro sem nem pensar. O consumo descontrolado de uvas pode levar aos mesmos problemas que discutimos com a manga: picos de açúcar no sangue, sobrecarga do fígado e o consequente aumento dos triglicerídeos e do colesterol ruim. Para o coração, isso significa mais inflamação crônica, mais estresse oxidativo e um maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares a longo prazo. Além disso, se você está lutando para manter um peso saudável, o excesso de calorias vindas do açúcar das uvas também pode dificultar o processo, e sabemos que o excesso de peso é um fator de risco importante para o coração. A boa notícia é que não precisamos banir as uvas. A solução é simples: controle de porções. Em vez de comer diretamente do cacho, separe uma pequena tigela com uma porção controlada, talvez 10 a 15 uvas. E, novamente, combine-as. Uma pequena porção de uvas com um punhado de amêndoas ou nozes pode ser uma ótima opção. A fibra das uvas, combinada com as fibras e gorduras das oleaginosas, ajuda a regular a absorção do açúcar. E lembre-se, a uva passa é ainda mais concentrada em açúcar e calorias, então deve ser consumida com ainda mais cautela, quase como um doce. A natureza nos oferece essas maravilhas, mas a sabedoria está em aprender a usá-las a nosso favor, sem exageros. E para a terceira fruta que pode ser um problema para o coração, se não for consumida com inteligência, temos a banana. Quem nunca ouviu que a banana é ótima para repor energia e potássio? E é verdade. Ela é uma fruta prática, nutritiva e versátil. Mas assim como as outras, o seu potencial vilão para o coração reside no seu teor de açúcar e principalmente no seu amadurecimento. Uma banana muito madura, com a casca cheia de pintinhas, tem uma concentração de açúcares simples muito maior e menos amido resistente do que uma banana mais verde. Isso significa que ela eleva o açúcar no sangue mais rapidamente. Para um coração saudável, é importante evitar esses altos e baixos constantes nos níveis de glicose. Picos frequentes podem levar à resistência à insulina, uma condição onde as células do corpo não respondem bem à insulina, forçando o pâncreas a produzir mais e mais. Com o tempo, isso pode esgotar o pâncreas e levar ao diabetes tipo 2, que é um dos maiores fatores de risco para doenças cardíacas. Além disso, o excesso de açúcar no sangue pode danificar as artérias, tornando-as mais rígidas e estreitas, dificultando o fluxo sanguíneo e aumentando o risco de ataques cardíacos e derrames. Então, qual é o segredo para a banana? Escolha bananas menos maduras. Aquelas que ainda têm um toque de verde são ideais, pois contêm mais amido resistente, que age como fibra e tem um impacto muito menor no açúcar no sangue. Além disso, a porção é importante. Uma banana de tamanho médio é suficiente. E, como sempre, combine-a. Um iogurte natural, uma colher de pasta de amendoim integral ou um punhado de aveia são excelentes companheiros para a banana, ajudando a moderar a liberação de açúcar e adicionando fibras e proteínas que são amigas do seu coração.
Ao fazer essas pequenas mudanças, você continua aproveitando os benefícios da banana, sem os riscos ocultos. Agora que exploramos estas 3 frutas e como elas impactam nosso coração, vamos seguir para as próximas da nossa lista, que podem ser igualmente surpreendentes. Continuando nossa jornada pelos sabores da fruteira e seus segredos para o coração, vamos falar de uma fruta que tem ganhado muita popularidade pela sua doçura intensa e sua origem exótica. A tâmara. As tâmaras são pequenas, macias e incrivelmente doces, quase como um caramelo natural. Muitas pessoas as veem como uma alternativa saudável ao açúcar refinado em receitas ou como um lanche rápido e energético. E sim, elas são ricas em fibras, potássio e alguns minerais importantes. O problema, meus amigos, é que as tâmaras são frutas desidratadas, o que significa que toda a água foi removida, concentrando enormemente os açúcares naturais. Uma única tâmara, medjool, que é uma das variedades mais comuns, pode conter mais de 16 gramas de açúcar e cerca de 66 calorias. Para se ter uma ideia, isso é quase o mesmo que um bombom pequeno. Imagine que você come 3 ou 4 tâmaras em um lanche. Rapidamente, você consumiu uma quantidade de açúcar que seu corpo, especialmente na nossa idade, tem dificuldade em processar sem um impacto significativo. Esse alto teor de açúcar leva a um aumento muito rápido da glicose no sangue. Para o coração, picos frequentes de açúcar no sangue são inimigos silenciosos. Eles contribuem para a inflamação crônica nas artérias, tornando-as mais rígidas e menos capazes de se expandir e contrair adequadamente. Isso não só aumenta o risco de aterosclerose, mas também pode elevar a pressão arterial ao longo do tempo. Além disso, a frutose em excesso, como já falamos, é um problema para o fígado, que pode transformá-la em triglicerídeos, um tipo de gordura que, em níveis elevados, é um forte indicador de risco cardiovascular. Como aproveitar as tâmaras sem prejudicar o coração? Primeiro, pense nelas como um doce, não como uma fruta para ser consumida à vontade. Limite-se a 1 ou, no máximo, 2 tâmaras por dia. E sempre as combine com algo que ajude a modular a absorção do açúcar. Que tal uma tâmara recheada com um pouco de pasta de amendoim sem açúcar ou envolvida em algumas amêndoas? A gordura e a proteína desses acompanhamentos ajudam a estabilizar o açúcar no sangue e a dar mais saciedade, evitando que você sinta vontade de comer mais. Assim, você ainda desfruta da doçura, mas de uma forma muito mais gentil com seu coração. Seguindo adiante, temos as cerejas. As cerejas, especialmente quando estão na estação, frescas, suculentas e tão bonitas. Elas são conhecidas por seus antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, o que é maravilhoso. No entanto, o problema aqui é semelhante ao das uvas. A facilidade de consumo em grande quantidade e o seu teor de açúcar. Um punhado de cerejas pode parecer pequeno, mas é muito fácil comer uma tigela cheia sem perceber. E uma tigela cheia pode conter uma quantidade considerável de frutose. O consumo excessivo de cerejas, especialmente as variedades mais doces ou as cerejas secas, que são ainda mais concentradas em açúcar, pode desencadear picos de açúcar no sangue. Esses picos, como já mencionamos, não são bons para a saúde cardiovascular. Eles contribuem para a formação de produtos finais de glicação avançada, AGEs, que são compostos que danificam as proteínas do corpo e contribuem para o envelhecimento celular e a rigidez das artérias. Com o tempo, essa deterioração interna pode levar a problemas sérios, como doenças arteriais coronarianas. Além disso, o excesso de açúcar, mesmo que natural, pode contribuir para o ganho de peso, um fator de risco bem conhecido para o coração.
A solução para as cerejas é novamente o controle de porção. Desfrute delas, mas com moderação. Em vez de comer diretamente do pacote ou da tigela grande, separe uma pequena porção, talvez umas 10 a 15 cerejas, e saboreie-as lentamente. Se for usar cerejas em receitas, considere usar uma quantidade menor e compensar com outros ingredientes de baixo teor de açúcar ou mais fibras. E as cerejas secas, por favor, trate-as como um doce esporádico, pois elas são uma bomba de açúcar concentrado. Opte sempre pelas frescas e prefira as menos doces, se possível. Comer com consciência é um ato de amor ao seu coração. Agora, vamos falar do abacaxi, uma fruta tropical refrescante e cheia de vitamina C e bromelina, uma enzima digestiva. Muita gente adora o abacaxi depois de uma refeição pesada, acreditando que ele ajuda a digerir. E, em parte, isso é verdade. Mas o abacaxi também é uma fonte bastante concentrada de açúcares naturais e tem um índice glicêmico relativamente alto, especialmente quando está muito maduro ou quando é consumido em forma de suco. Uma fatia generosa de abacaxi pode ter tanto açúcar quanto uma sobremesa açucarada, sem o benefício das fibras que ajudam a moderar a absorção. Quando consumimos grandes quantidades de abacaxi, especialmente o suco de abacaxi, estamos expondo nosso corpo a uma carga rápida e intensa de açúcar. Isso pode levar a um aumento significativo nos níveis de glicose no sangue, forçando o pâncreas a liberar uma grande quantidade de insulina. Esses picos e quedas de açúcar podem, com o tempo, levar à resistência à insulina e aumentar o risco de diabetes tipo 2, que, como você já sabe, é um grande inimigo do coração. Além disso, o consumo frequente de grandes quantidades de açúcar, mesmo de frutas, pode contribuir para o aumento dos triglicerídeos e para o acúmulo de gordura abdominal, ambos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Para continuar desfrutando do abacaxi de forma saudável para o coração, o segredo é o tamanho da porção e a forma de consumo. Em vez de suco, que remove grande parte das fibras, opte pela fruta in natura, com todas as suas fibras. 1 ou 2 fatias finas são mais do que suficientes. E, se possível, combine-o com uma refeição que contenha proteínas ou gorduras saudáveis, como um pedaço de queijo cottage ou um punhado de castanhas, para ajudar a equilibrar o impacto do açúcar. O abacaxi é uma delícia, mas, como muitas coisas boas na vida, o equilíbrio é fundamental. E por último, mas não menos importante na nossa lista, temos a melancia. A melancia. Símbolo do verão, hidratante, refrescante e deliciosa. É quase impossível pensar em algo negativo sobre ela, não é? E de fato, a melancia é composta por mais de 90% de água e contém licopeno, um poderoso antioxidante. Mas, e há um mas importante aqui, a melancia também tem um índice glicêmico muito alto. Isso significa que, embora não tenha uma quantidade astronômica de açúcar por porção, porque é principalmente água, o açúcar que ela tem é absorvido muito rapidamente pelo seu corpo. O perigo da melancia para o coração reside justamente nessa rapidez de absorção. Imagine comer várias fatias grandes em um dia quente. Você está ingerindo uma quantidade considerável de açúcar de rápida absorção, o que causa um pico de glicose no sangue, seguido por uma liberação rápida de insulina. Como já explicamos, esses picos frequentes não são amigos do seu coração. Eles contribuem para a inflamação, podem danificar os vasos sanguíneos ao longo do tempo e aumentar o risco de resistência à insulina. Além disso, para quem já tem problemas com o controle do açúcar no sangue, a melancia pode ser um desafio ainda maior. Então, como aproveitar a melancia sem culpa e sem preocupações? A moderação é a chave.
Desfrute de uma porção razoável, como uma fatia média, em vez de um pedaço gigante. E, novamente, pense em combiná-la com algo que tenha proteína ou gordura saudável. Um pedacinho de queijo fresco ou algumas sementes de girassol junto com sua melancia podem fazer toda a diferença, ajudando a desacelerar a digestão e a absorção do açúcar. Lembre-se, não se trata de proibir, mas de conscientizar e fazer escolhas inteligentes. É incrível como essas pequenas mudanças no nosso dia a dia podem ter um impacto tão grande na nossa saúde. Agora, vamos concluir nossa conversa com uma mensagem importante e um lembrete sobre o poder das suas escolhas. Chegamos ao final da nossa conversa e espero que você esteja vendo as frutas de uma forma um pouco diferente agora. Não se trata de medo ou de banir alimentos que amamos, mas sim de conhecimento e consciência. Vimos que frutas como a manga, as uvas, a banana, as tâmaras, as cerejas, o abacaxi e a melancia, apesar de serem fontes de vitaminas e minerais, podem ser um desafio para a saúde do nosso coração se consumidas em excesso ou de forma inadequada, principalmente devido ao seu teor de açúcar e à velocidade com que esse açúcar é absorvido pelo nosso corpo à medida que envelhecemos. Recorde-se que a manga e as uvas, com sua doçura intensa, exigem moderação e a combinação com fibras ou gorduras saudáveis para evitar picos de açúcar. A banana, em sua versão muito madura, pode ser um açúcar instantâneo, e por isso, preferir as menos maduras e acompanhá-las é a melhor estratégia. As tâmaras e as cerejas secas, por serem concentrados de açúcar, devem ser tratadas como um agrado ocasional, e as frescas, consumidas em porções controladas. O abacaxi, apesar de refrescante, esconde uma quantidade considerável de açúcar que, quando consumido em excesso ou em sucos, pode sobrecarregar o pâncreas e o fígado. E a melancia, com seu alto índice glicêmico, nos lembra que mesmo um alimento predominantemente aquoso precisa de atenção na porção. A mensagem principal aqui é o equilíbrio e a atenção plena. Seu coração é um órgão precioso que trabalhou incansavelmente por décadas, e ele merece todo o seu cuidado e carinho. Pequenas mudanças nos seus hábitos alimentares podem trazer grandes benefícios a longo prazo, protegendo-o de inflamações, resistência à insulina, colesterol alto e outros fatores que pavimentam o caminho para doenças cardiovasculares. Não pense nisso como uma restrição, mas como um ato de amor próprio e inteligência. É sobre viver com mais energia, mais saúde e mais qualidade de vida. Você pode estar pensando, mas eu sempre comi essas frutas e nunca tive problemas. E é exatamente aí que mora o perigo silencioso. O dano cardíaco muitas vezes é gradual, acumulando-se ao longo dos anos sem sintomas aparentes, até que um dia a conta chega. Esteja um passo à frente. Use o conhecimento que você adquiriu hoje para fazer escolhas proativas. Comece pequeno, não precisa mudar tudo de uma vez. Talvez hoje você decida comer apenas metade da manga que comeria antes, ou adicionar umas castanhas às suas uvas. Cada pequena decisão conta e se soma. Lembre-se, a vida é para ser vivida com alegria e sabor. Não há necessidade de se privar totalmente das frutas que você ama. Apenas aprenda a desfrutá-las de uma forma que seja benéfica e não prejudicial para o seu corpo e, especialmente, para o seu coração. Este é o seu corpo, a sua saúde, e você tem o poder de fazer escolhas que o fortaleçam e o mantenham vibrante por muitos e muitos anos. Eu adoraria saber a sua opinião sobre este vídeo. Qual dessas frutas mais te surpreendeu? Ou talvez você já pratique algumas dessas dicas? Compartilhe suas experiências e pensamentos nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade.
E se você achou este vídeo útil e quer continuar recebendo informações valiosas para viver a sua melhor vida em qualquer idade, por favor, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a levar essas informações a mais pessoas que precisam delas. Obrigado por dedicar seu tempo a cuidar de si mesmo. Lembre-se, viver a sua melhor vida é possível em todas as idades e cada escolha saudável é um investimento valioso no seu futuro. Cuide-se e até o próximo vídeo.